Graça e paz a todos. Desde de manhã a gente mencionou também que no domingo, dia 12, a Igreja Presbiteriana comemora o Dia das Crianças Presbiterianas, bem como a nação comemora também o Dia da Criança, de forma geral. Então, parabenizamos as crianças de nossa igreja, rogamos que Deus continue abençoando cada um de vocês. Deus abençoe os professores, os pais também. Oremos, meus irmãos. Te louvamos por cada criança, Senhor, da Igreja Presbiteriana, todas que o Senhor tem trazido ao teu rebanho, o teu povo, fazem parte do teu povo. Abençoa, sustenta esses pequeninos, são os teus, fortalece-os, abençoa-os, em nome de Jesus. Amém. Podem subir. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 37. Vamos fazer uma leitura juntos, se for possível projetar. Salmo 37. Antes da leitura, quero agradecer as orações. Domingo passado eu não pude estar aqui, estava em casa assistindo o culto, participando do estudo de Marcos, foi uma bênção. Quem não assistiu ainda, puder, volte para domingo passado, está gravado. A introdução, o contexto do Evangelho foi muito edificante. Mesmo de casa eu pude perceber e assistir e ser abençoado. É bom porque a gente vê que mesmo em casa é mais trabalhoso, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue aprender. Também na quarta-feira não pude estar aqui, estava em casa assistindo, vendo os irmãos Betânio, Ana Paula cantando nos louvores, Betânio também pregou. Fui abençoado desde o início, pastor Érico. Logo no início, quando o pastor Érico mencionou a vida de Zacarias, né, e Isabel, pediam a Deus um filho e Deus deu muito mais. Deus deu um grande profeta. E eu digo, é verdade, Deus faz muito mais do que a gente pensa. A gente pede um filho, ele está com outro plano maior que a gente nem imagina. Só isso aí já foi uma bênção no início. Eu tive doente nesses dias, não sei, não teve assim diagnóstico certo, fui a médico e tudo, não é? Mas eram cansando com muita facilidade, talvez uns 15 dias atrás, até que cheguei como se fosse uma virose, né? Não sei o que foi, fiz exames, nada foi constatado. A pele vermelha, coçando, principalmente à noite. Aí eu tomava antialérgico, passava, no outro dia de manhã estava limpo, parecia que não tinha nada. Durou uns 2 dias essas coceiras, mas não teve assim, nada de resultado, não. Eu acho que era tipo uma urticária, que tem várias causas, né? A urticária alimentar e etc. Depois de uma virose também pode aparecer, essas coisas aí, estresse também. Então Deus sabe o que foi, né? Mas agradeço as orações e estou bem melhor, graças a Deus. Eu li um livro tão bom que Dandinha me emprestou. Não foi, Dandinha? Muito obrigado. Conversão de uma improvável convertida, alguma coisa assim, de Rosário. Confissões de uma improvável convertida, né? Uma professora universitária. Gente, eu viajei nesse livro. Estava doente, aí eu pude descansar, pude dormir, pude ler tanta coisa, foi tão bom. Tirando a doença, foi tão bom, porque a gente pode parar, pode fazer coisa que nunca a gente faz, né? E uma das coisas maravilhosas foi esse livro. Olha, teve um dia que eu fui até 4 horas da manhã lendo, não queria parar não. Como foi gostosa a leitura. Eu queria comprar uns 1000 para dar para vocês e para outras pessoas também. Foi muito bom a leitura desse livro. Meus irmãos, nessa noite nós vamos ler o Salmo 37. Para estudar, eu usei alguns comentários, primeiramente da série Cultura Bíblica da Vida Nova, do Derek Kidner, e também outros esboços bíblicos de Salmos, da editora Shed Publicações, do C.H. Spurgeon. Então, agradeço também ao presbítero Silvio, que sempre me empresta esses comentários aí maravilhosos. Vamos ler o Salmo 37. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos juntos lerão os versos pares.
vamos ver. Temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos ímpios, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome serão fartos, se fartarão. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso respeita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Viu um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade.
Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Oremos mais uma vez. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, meus irmãos, eu quero dizer, como todos sabem, a importância da gente meditar na palavra de Deus. Parece repetitivo, parece brincadeira, mas é a forma que Deus nos fortalece, é a forma que Deus abençoa o justo. Ele tem no seu coração a lei do seu Deus. E é exatamente, a gente não pode perder essa prática de leitura bíblica diária, de buscar a Deus em oração. Ainda essa semana eu conversava com a tia minha de São José dos Campos e a gente chegava a esse simples conceito. A gente tem que buscar a Deus, tirar um tempo. Jesus fez isso, imagine nós. É a forma simples que a gente mal acredita que é assim. Mas é assim que Deus fortalece o seu povo. A gente lendo, Ele fala, Ele renova, Ele instrui pela palavra dele. Então não deixe de lê-la, busque ao Senhor. Ele fala, Ele instrui, Ele mostra o que fazer. Nosso dever é buscá-lo e ler a sua palavra. Então vamos meditar nesse texto. Eu não serei exaustivo, mas tirarei algumas lições aqui desse Salmo 37. É um acróstico, não é aquele tipo de poesia ou literatura no alfabeto hebraico, letra após letra. Cada 2 versículos, uma letra hebraica. E assim o Salmo de Davi, o poeta, ele fica mais livre para tratar de vários temas diferentes. Ele vai para um tema, vai para outro dentro do mesmo Salmo. Essa é a liberdade desse estilo literário, acróstico. Não precisa ser um tema só do início ao fim. São vários temas ali tratados em forma de poesia. E assim foi Davi que escreveu esse salmo. Ele é tão importante, tão lido, vários cânticos são tirados aqui, cânticos históricos importantes são baseados nesse salmo. Ele também, provavelmente Jesus fez uma citação dele ali nas bem-aventuranças, em Mateus 5,5, quando disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, os autores acreditam que Jesus fez uma citação, porque Jesus tinha a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Agora a gente sabe que Jesus, ele também era profeta, ele é conhecedor de tudo, né? Ele pode ter dito também, porque ele é detentor de toda a inspiração e de toda a verdade. Veja que se parece com as bem-aventuranças, né? Veja que é bem parecido, herdarão a terra, terão a paz, os limpos de coração, que a gente vê lá nas bem-aventuranças. Aqui é a vida do justo e do ímpio, né? A diferença, a felicidade dos perversos logo passará. Coloquei um tema, sim, nesse salmo nós vemos aqui mais uma vez aquele tema da prosperidade dos maus e o sofrimento dos justos. Como entender isso? Porque os maus prosperam às vezes e porque o justo sofre. Davi também falou sobre isso. Asaf, no Salmo 73, também perguntou isso. Jó também passou por isso. Então é um tema que ainda hoje a gente se pergunta, mas por que o ímpio prospera? Por que a gente sofre? Por que o justo sofre? Esse salmo, ele responde também essas questões que são muito importantes, ainda hoje. Coloquei um tema nessa pregação, que é fortalecendo-se na palavra. Eu quero incentivar cada um de vocês a ler a Bíblia, buscar a Deus na sua palavra. Esse salmo ainda é uma meditação sobre a sabedoria. Ele mostra a sabedoria de Deus. Ele sai ali dizendo como o justo deve viver, como a vida do justo deve ser sábia, não uma sabedoria mundana, mas aquela sabedoria de provérbio. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. A sabedoria do mundo é loucura, a sabedoria do mundo é maligna, mas a nossa é pelo Espírito, é a sabedoria de Deus. Então esse salmo estimula para que nós possamos viver na sabedoria de Deus, não na sabedoria do mundo, mas na dependência de Deus, buscando
a vontade de Deus. Assim é que os justos devem viver. Há uma frase que, antes de meditar diretamente no Salmo, ainda quero citar, eu achei muito bonita, é do pastor Paul Walsh. Diz assim: bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda esperança em nós mesmos ou na humanidade. Veja que verdade, que sabedoria, né? Até as fraquezas na nossa vida, a gente deveria dizer: bendito seja Deus por ela. Se ela me leva para mais perto de Deus, se ela faz tirar toda esperança de mim mesmo e da humanidade, então bendita essa fraqueza na nossa vida. Isso é sabedoria. Alimenta-te da verdade. Também esse salmo vai falar sobre isso, né? Alimenta-te. Você quer alimento? Alimente-te. O justo se alimenta da verdade. Significa conservar reto o teu coração. Viva uma vida de sabedoria, conserve reto o teu coração, alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra. Assim nós teremos a vida que Deus quer que nós tenhamos. Agora, no Salmo, quero chamar a atenção aí do verso 1 desse capítulo, quando diz: não te indignes, não te irrite, não te ires por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva. Meus irmãos, esse verso 1, ele vai dizer assim: não te esquentes. Em algumas traduções diz: não te esquentes por causa do ímpio. Não te esquentes daqueles maus que prosperam. Não fiques irritados com isso, porque eles em breve murcharão. Eles dentro em breve definharão como a relva, murcharão. Não fique irritado com o ímpio, com aqueles que não temem ao Senhor. O dia deles breve está chegando. O juízo de Deus está chegando. Não te irrites com isso. Ele diz aqui nesses 2 versos primeiros a brevidade da vida. Inclusive, eu quero citar também aí o Salmo 39, bem próximo, os versos 4 e 5, que fala sobre a vaidade da vida, quando diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Veja só, meus irmãos, tem tudo a ver com o tema desse outro salmo, né? Senhor, faz-me entender, dá-me conhecer o meu fim, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Veja como nossa vida é frágil. Veja como nós dependemos de Deus. O justo deve entender isso. Nesses dias, meus irmãos, quero dizer algo que presenciei nesses dias, sobre a fragilidade humana. Acho que foi quarta-feira passada, retrasada. Eu estava caminhando com Simone, nas proximidades de casa, já estava meio adoentado, mesmo assim fui caminhar, né? Aí eu lembro que já era finalzinho da tarde e a gente já estava voltando para casa, quando decidimos passar na casa da minha sogra, que é lá próximo. Então, quando a gente ia começando a subir a rua, assim, numa ladeira, eu vi de longe meu cunhado, o pai de Juliana, ele muito agitado, aperreado e se acenando: para. Era um amigo dele, que estava na bicicleta dele. Ele saiu de uma casa em frente, veio deixar a bicicleta na outra casa assim. Ele estava fazendo um serviço lá, ele é chaveiro. E, meus irmãos, do nada, esse rapaz se desequilibrou, a bicicleta era velha e sem freio, o rapaz perdeu o controle, desceu a ladeira e bateu nos carros, na hora de intenso trânsito, e a gente presenciou tudo isso. Então, meus irmãos, como a vida é frágil. Do nada, o rapaz estava bom. Poucos segundos depois, ele passou por a gente, né, e Moisés gritando, e a gente sem entender que a gente vinha lá embaixo. Bateu o carro, sangrou, chamou SAMU, fiquei lá acho que mais de hora, e vendo a brevidade da vida, e ele faleceu, chegou a falecer.
Aí eu digo, nessa noite eu li esse texto aqui, eu digo, é verdade, Senhor. Como a gente se preocupa com besteira, como a gente às vezes vive como ímpio, correndo atrás do vento, e a vida é breve. A vida é simples, a vida é assim. E é realmente o que Davi disse. Davi teve experiência de vida. Nesses 2 salmos, Davi fala sobre isso. A vida é breve. Então, não te esquentes. Tenha um espírito quieto. Não vale a pena. Não esquente por pouca coisa. Você pode perder a vida assim, ó. Para que esquentar? Se preocupe em servir ao Senhor, em conhecer sua vontade, em adorá-lo, esquentar por besteira. Que tolice de ímpio. Não é para nós isso. Continuando os versos seguintes, o 3, aí sim é a vida do justo. A vida do justo é diferente. E aqui nós temos alguns verbos, alguns mandamentos. O primeiro deles é: confia no Senhor, faça o bem, habita-te na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo aos seus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. É como esse mesmo salmo diz, né? Como uma planta bonita e tal, quando procurei já não tinha mais. Esses 10 versos... Esses 9 ou 10 versos, ele vai falar a vida do justo. É diferente da do ímpio. Assim que Deus quer que nós vivamos. E primeira questão que eu quero continuar chamando a atenção é: confia no Senhor. Parece tão simples, mas é a essência da nossa fé. Parece tão simples, mas esse é o dever dos pais para com os filhos. Ensina quem é Deus, para que eles confiem em Deus. Sem confiança não há cristianismo, não há fé, não há conhecimento de Deus. Então coloca a tua fé em Deus. O justo tem que crer, tem que depender, confia. Tão simples, mas tão difícil de fazer. Simplesmente confiar. Colocar em Deus, na grandeza de Deus, no poder dEle, a nossa fé, a nossa confiança. Confia no Senhor. Isso em todo contexto, isso na vida, no trabalho, na preocupação, nos problemas, nas alegrias. Confia no Senhor. Confia no Senhor. É assim que o justo vive. Confia no Senhor, diz o verso 3, e faze o bem. Faça o bem. Não desista de fazer o bem. Confie em Deus e faça o bem, o máximo que você puder fazer. Eu não pretendia falar, nem vou falar muito, mas o livro que eu mencionei, meus irmãos, é incrível. Aquele casal, a Rosário e o marido dela, como eles abrem a casa deles para fazer o bem, para receber crianças problemáticas. Eles adotaram 4 crianças e a casa deles é uma casa de apoio, que passam outras crianças. E eles apoiam uma vida ali de dedicação cansativa e dedicada ao Senhor. É assim que o justo deve viver. Faça o bem. A nossa tarefa é confiar em Deus e gaste a sua vida servindo. Como Rosário e o marido fazem. É impressionante o livro, meus irmãos. Adotaram as crianças, estão lá, e história em cima de história, servindo a igreja, e servindo os irmãos, e amando, se desgastando, cansando e vivendo para a glória de Deus. Faça o bem. Não, a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da fidelidade, da verdade. Sim, sim, não, não.
Seja fiel a Deus. Alimenta-te da palavra. Confia no Senhor. Segundo, ele diz aí: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No verso 4, né? O justo, ele deve agradar-se do Senhor. É como se nós deveríamos, meus irmãos, querer a vontade de Deus mais do que a nossa. Agrada-te, esforça-te, faz tudo para viver aquilo que Deus quer. Essa é a nossa parte, a cada dia se esforçando, querendo obedecer a Deus, querendo conhecer a vontade de Deus, de tal forma que chega um ponto de fé e de confiança que a gente deseja a vontade de Deus mais do que a nossa. Chega um ponto que a gente confia tanto em Deus que a gente diz: Senhor, decide por mim. Eu me agrado do que o Senhor decidir, eu me agrado. Seja bom, seja ruim, seja aquilo que eu não quero, mas eu me agrado do Senhor. Esse é o ponto da confiança. Essa é a vida do justo, ele vai crescendo em confiança. Senhor, eu me agrado da tua vontade, ainda que eu não queira, ainda que eu não queira, ainda que eu tema, ainda que seja difícil, mas se é Deus que está por trás disso, eu quero, Senhor. Quer dizer, é uma fé, é uma submissão. Quem conhece a Deus faz assim, mas não é fácil. É dia após dia, crescimento na confiança, na entrega. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Até os desejos do nosso coração, que são muito egoístas, né? Quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai deixando de ser egoísta, vai deixando de pensar só no que a gente quer. A gente sempre olha às vezes esse salmo assim: então Deus vai fazer o que eu quero. Deus vai fazer o que eu quero. Não é bem assim, não é? A gente é que vai mudando, a gente é que vai valorizando a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vejam, há algumas coisas dentro desse tema da vontade de Deus que eu quero citar aqui. Quando o próprio Jesus, certa feita, ele falando com seus discípulos, quando ele estava aqui na terra, falando sobre a ceifa e os ceifeiros, Jesus disse: uma comida tenho que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. João 4, 32 e 34. Jesus ainda disse: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Assim Jesus viveu, né? Ele tinha uma comida que nem os discípulos conheciam. Que comida era essa? Até perguntaram: será que alguém trouxe comida para ele? Não. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai, daquele que lhe enviou, cumprir a obra. Ele estava satisfeito em obedecer ao Pai, sofrendo, indo para a cruz, sendo humilhado, sendo servo, mas ele estava satisfeito. A comida dele, a razão da vinda dele era fazer a obra do Pai. Assim deveria ser a nossa, meus irmãos. Estamos longe, né? Jesus é nosso exemplo perfeito. Nós nos esforçamos para chegar lá, mas estamos longe muitas vezes, né? De chegar nesse ponto de dizer: uma coisa eu quero na vida, fazer a vontade de Deus. Não é difícil dizer isso? Que a gente pensa mais na minha vontade, eu penso isso, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero ter tantos filhos, a gente só... Não é? Aí, chegar nesse ponto de dizer: uma coisa eu quero, Senhor, é fazer a tua vontade. É difícil. Jesus era assim. O interesse de Jesus era fazer a vontade do Pai, porque às vezes a gente tem medo da vontade do Pai. Às vezes a gente tem medo de dizer: eu vou dizer, Senhor, faz tua vontade. E se Ele fizer uma coisa ruim na minha vida? E se Ele mandar uma coisa que eu não quero? Não devemos ter esse medo. Jamais Deus vai fazer algo ruim para nós. Jamais. Até os sofrimentos, tudo que Ele permitir é com um fim proveitoso, o futuro é glorioso. Vale a pena confiar nele, aceitar. Jesus viveu assim, Ele nos ensina: agrada-me fazer a tua vontade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou citar também de forma simples
Eu às vezes brinco, né, com esse versículo, porque muitas coisas daquilo que eu era jovem, que eu tinha os sonhos, Deus realizou na minha vida, muita coisa. Mas antes de realizar, eu tive que abrir mão de tudo e dizer: Senhor, só realiza aquilo que é a tua vontade, não a minha. Como foi difícil, irmãos. Quanta lágrima, quanto sofrimento, quanta dificuldade, quanta renúncia. Muitas vezes, só depois que eu disse, eu renuncio, aí Deus me dava. Mas primeiro passava pela renúncia. Só quando eu abria mão e dizia: não, Senhor, eu vivo sem isso. Eu quero muito, Senhor, mas para Ti eu abro mão. Aí era como se Ele dissesse: muito bem, meu filho, você está aprendendo a confiar em mim, agora eu coloco na tua mão. Às vezes é assim. Às vezes antes de Deus nos dar, Ele prova para ver que Ele é a razão da nossa vida. A nossa vontade é fazer a vontade dEle. Deve ser. No Salmo 119, verso 162, o salmista diz: alegro-me com as tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Quais são as promessas de Deus? De guiar o seu povo, mostrar o caminho a seguir. Então o salmista diz: eu me alegro com as tuas promessas, as promessas de que o Senhor vai nos guiar, vai nos mostrar o caminho. Era a alegria do salmista, a lei, as promessas, o mandamento de Deus. Já o Salmo 48 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Veja que sempre falando na lei, a lei deve estar no nosso coração, a lei do nosso Deus estava no coração de Davi, de todos os salmistas, e assim deve estar na vida nossa, dos justos. Agrada-me, primeiramente confia, depois agrada-me, depois entrega. Agrada do Senhor, e agora no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Veja que promessa. Se nós entregarmos, o Senhor fará nossa justiça como a luz, como o teu direito como o sol do meio-dia. Mas antes tem que entregar. Se você entregar, Deus resplandecerá, Ele brilhará, Ele fará a sua vontade. Mas primeiro vem a entrega. Entrega, em hebraico, significa, tem um verbo que significa rolar. Como no caso de se ver livre de um fardo. Então, parece dar essa impressão, né? Entrega, rolar teus problemas para Deus. Entrega. Deixa eles... Eu fico imaginando como se fosse uma esfera, né? Daquelas de boliche, uma bola de boliche. Então, roda, entrega a Deus. Entrega a Deus. Não fica com aquele peso, com aquela bola pesada, mas entrega. Deixa rolar para as mãos de Deus. Entrega. Tão difícil entregar, meus irmãos. Parece fácil, mas não é. Eu lembro que nossa filha Débora, quando era pequenininha, adoeceu, os irmãos já sabem, e ali antes de ir para o hospital, Simone fez: eu te entrego, Senhor. Como mãe eu te peço, dá vida a ela. Mas como filha submissa a Deus, eu entrego, como Abraão entregou Isaac. É fácil? Não é. Mas a gente tem que entregar. E como foi bonito o dia que ela veio, né? Do hospital, passou alguns dias na UTI, veio, a tia Coca subiu com ela nos braços, e que alegria nossa, Deus devolveu. Mas a gente foi testado. Entrega primeiro, entrega. O futuro pertence a Deus. Se Deus quiser levar, Ele vai levar. Se Ele quiser deixar, Ele tem poder para deixar. Entrega, é difícil, é confiança. Agrada-te do Senhor. Não é fácil, mas se a gente fizer isso, a luz resplandecerá
teu direito, a justiça será como o sol do meio-dia. Entrega, deixa rolar, faz rolar as tuas preocupações para Deus. Entrega, rola, entrega teus problemas para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, teu caminho. Esse caminho aqui tem tudo a ver, né? Com trabalho, com problemas, com família. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é o nosso caminho, é o caminho de Deus, que é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Continua os versos, agora diz: descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. Meus irmãos, descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Tem a ver com ficar silencioso. Como é difícil a gente aquietar, ficar em silêncio diante de Deus, deixar Ele governar, deixar Ele decidir. Fica em silêncio, descansa no Senhor. Um dos comentários aqui traz algumas palavras, é o comentário do... Eu acho que é o comentário do Spurgeon, é isso mesmo. Ele traz algumas explicações sobre descansar que eu quero dizer para os irmãos. O que é descansar no Senhor? Descanse na vontade de Deus, pois o que Ele desejar é para o seu bem, seu mais elevado bem. Veja que conselho importante. Descanse. O que Ele desejar é para o seu mais elevado bem. Confie em Deus, descanse. Deus tem toda a sabedoria. Esse salmo é um salmo de sabedoria. Descanse na sabedoria de Deus. Reconheça que você não tem sabedoria suficiente, mas Deus tem. Descanse na vontade de Deus. Ele fará todo o bem. Ele fará tudo o que desejar para o seu bem, seu mais elevado bem. 2. Descanse no amor de Deus e medite com frequência nas palavras de Jesus neste ponto. Tu os amaste como igualmente me amaste. Então, descanse no amor de Deus. Deus me ama. Diga, creia. Aí está a questão da confiança. Creia que Deus lhe ama, que Deus está no controle, que Deus sabe o que faz. Creia, descanse no amor de Deus. 3. Descanse na misericórdia de Deus. Quantas vezes estamos cansados, oprimidos? A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Descanse na misericórdia. Quantas vezes a gente está cansado, está triste, às vezes até pecou, não é? Está ali angustiado. Então descanse na misericórdia. Deus é o Deus de perdão. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados do passado e do futuro. Até os pecados que a gente vai cometer, Cristo levou sobre si. Então a gente tem que descansar na misericórdia. Se levantar, a receber o perdão de Deus. Para que ficar, né? Descanse, creia na misericórdia. Nunca dependeu de nós, depende do amor de Deus, não é na nossa força não. 4. Descanse no relacionamento que teu Deus preenche para ti. Ele é o Pai. O nosso relacionamento com Deus, a paternidade de Deus nos faz descansar. 5. Descanse no Senhor, como Ele é manifesto em Jesus, teu Deus, em pacto. Ele tem um pacto conosco. Descansemos no seu pacto. Descansa no Senhor. A próxima, sim, descansa no Senhor. Não te irrites. E o verso 8. Sim, antes de falar do verso 8, tem também, né? Espera nele. Espera nele. Como é difícil esperar, meus irmãos.
nesses dias que eu tive doente, como eu falei para os irmãos, Deus me testou mais uma vez a esperar. Eu tive problemas com a Unimed mais uma vez. Aí eu ficava brincando com o pastor Érico, eu digo, isso é porque eu sou pastor, isso é porque eu sou pastor. Deus me bota para esperar, para testar a minha paciência. Os exames que o médico pediu não aprovava de jeito nenhum. Eu digo, meu Deus. O pessoal do laboratório dizia, não tem razão para isso, né, e tal. Mas aí depois eu vi que eu tinha atrasado o pagamento, sem querer, por causa do feriado. Aí entrou num dia, entrou outro, aí deve ter sido por isso também. Se bem que meu cunhado disse que o plano, mesmo tendo atrasado, não pode negar, né? Ainda mais só 2 dias. Aí atrasou, olha, passei uns 2 dias para poder fazer os exames. Ia no laboratório, ia para o médico, eu digo, nada não, Senhor, Deus está no controle. Eu tive que esperar no Senhor, como é difícil. Uma besteira, mas que na hora da prova é difícil, né? É tão simples, uma coisa simples, mas vai passar que é difícil. Esperar no Senhor, confiar nele. Espera no Senhor. O texto continua dizendo, deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deixa a ira, vence o mal com o bem. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Romanos 12:21. Não se abrase com inveja dos ímpios. Eu não sei se vocês sentem isso que Davi sentiu, não é? Eu sinto. Hoje nem tanto, mas havia uma época na minha vida que dava uma ira assim, quando eu via o ímpio prosperar. Hoje nem tanto, que eu já sei qual é o final deles. Mas quando eu era mais jovem eu não entendia. Eu via o ímpio prosperando, eu dizia, mas por quê? Por quê? Aí ficava irritado. Por que eles têm e eu não tenho? Por que isso? Né? E aquela prova de Deus, aquela dificuldade, mas esse salmo responde, né? Não te inquietes, não te irrites por causa disso. Não te irrites, logo o fim deles está chegando. Mas os justos herdarão a terra, os que confiam no Senhor, o Senhor está do seu lado. Não te impacientes com essas coisas passageiras. Não, deixa a ira, abandona o furor. Certamente isso acabará mal, né? Tem o sentido também da ira do nosso coração, que a gente tem que ter cuidado, porque a ira sempre acaba mal. Cuidado com a ira. Cuidado com a ira. Cuidado, se domine. Busque aí é onde está. Como é que a gente domina a ira? Simplesmente estudando a Bíblia, orando, sendo cheio do Espírito Santo. É assim que a gente domina a ira. Isso certamente acabará mal. Cuidado com a ira. Todos nós temos ira no nosso coração. E deixa a ira e abandona o furor. Mais um pouco de tempo. Diz os versos 2 e 10. Mais um pouco de tempo e o ímpio será destruído, a sua descendência será aniquilada. E assim, meus irmãos, mais uma questão ainda, é quando a Bíblia diz, sim, olha para cima, em vez de a gente olhar para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, olhe para cima, olhe para a eternidade, busca as coisas lá do alto. É o que o justo deve fazer. É como Paulo e Silas, preso, altas horas da noite, se alegrando, agradando-se do Senhor. Olha para cima, confiando, se submetendo às correções de Deus. Assim que o justo deve viver. E em último lugar, o Senhor cuida dos seus. Eu vou ler mais uma vez os versos 24 e 25 para a gente finalizar com essa parte desse mesmo salmo. Verso 24 e 25. Diz assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar
o pão. Esses versos que eu vou finalizar com eles dizem aqui, segundo o comentário da Bíblia de Genebra, o homem sábio não é perfeito. Esse salmo nos ensina que nem Davi era perfeito, que nenhum de nós é perfeito. A gente tem ira, a gente tem dúvida, é difícil a gente entregar a vontade a Deus. Nenhum de nós é perfeito. Somos humanos, estamos em constante aprendizagem. Pode até cair o justo ao longo do caminho, mas Deus o guia e protege. Até mesmo quando peca, ele encontra obstáculos. Esse salmo nos mostra que mesmo os justos podem cair, pode pecar, pode errar, mas o Senhor nos levanta, o Senhor nos assiste, o Senhor nos guia, o Senhor nos mostra o caminho a seguir. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É Deus que nos segura. É Deus que vai, nos conforta, nos fala, nos levanta. Essa é a promessa dele. Ele cuida dos seus, ele protege os seus. E no verso 25 tem um testemunho aí de Davi, não é? Já idoso, muita experiência de vida, muita experiência de fé. E ele diz: eu fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então os intérpretes acreditam que é verdade, que Deus nunca abandona o justo nem a sua descendência. Se cair, Deus levanta. Que realmente Davi nunca viu, nem realmente a gente vê. Deus sempre traz algo para o justo, seja material, seja o pão de cada dia, seja espiritualmente falando. Deus é o Deus que cuida do seu povo. Isso é maravilhoso, a gente saber que Deus cuida de nós. O que Davi viu ali, a gente vê também promessas na palavra de Deus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então Deus é aquele Deus que cuida até o último dia da nossa vida. Até o último momento, Ele estará conosco, Ele cuidará de nós. Nunca vi, disse Davi. Já velhinho, não é? Tão bom a gente ver a experiência de vida e a experiência de servo de Deus. Nunca vi. Deus não desampara realmente, nem nossos filhos. Ainda hoje de manhã, finalizo com isso. Ainda hoje de manhã a gente se alegrava, não é? De filhos sendo batizados, crianças sendo batizadas. A nossa irmã Miriam, tão feliz, porque ela tem 3 filhos e todos os 3 filhos agora estão nos caminhos do Senhor. Que alegria, quanto ela orou, quanto Miriam sofreu, não é? E hoje tem Beto, lá em Recife, é um servo de Deus, casado, tem 2 filhinhos, serve ao Senhor. Tem Tiago, que hoje foi batizado, não é? E não queria muito saber de Deus, mas agora se converteu, entregou. Que alegria de Miriam. Marcela, uma menina da igreja, sempre foi da igreja, mas já passou momentos difíceis na vida de jovem, de adolescente, mas hoje é uma mãe, uma mulher de Deus. Deus não desamparou os filhos de Miriam. Nunca vi Deus desamparar, como disse Davi. E hoje Marcela no testemunho disse isso. Nós 3, os filhos, passamos perigo de morte e Deus nos livrou. Então eu conversava depois com uma outra mãe aqui na igreja que tem os seus filhos afastados do Senhor. E a gente se consolava dizendo: esperemos no Senhor, continue a orar, não desista dos seus filhos, ore, ainda que você não veja, Deus é que é o Deus de seus filhos. A gente teve esse tipo de conversa hoje de manhã, com pais que não têm filhos na igreja, mas nos apeguemos à promessa. Nossa tarefa é insistir, é fazer nossa parte, é pregar, eles são adultos, fazem o que querem, o que quiserem, mas a nossa parte é amar, é dizer o que está errado. Eles fazem se quiserem, mesmo que a gente não veja, mas o Senhor está no controle da salvação.
Que bom é quando a gente vê, né, os filhos sendo batizados, que alegria hoje ver Timóteo fazendo a pública profissão de fé. Cadê Timóteo? Está ali, meu filho, Deus te abençoe. Que alegria. Hoje eu cheguei na igreja, foi muito emocionante para mim. Eu cheguei ainda meio fraco, né, da doença. Aí foi uma emoção tão grande. E eu, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Aí eu chamei Silas. Cadê Silas? Está por aí? Está lá em cima. Aí eu chamei Silas, aí fiz, Silas, vem cá. Aí eu queria falar um pouquinho com ele, né, só para animá-lo. Pronto, já não tinha mais voz, emocionado para falar com Silas. Aí eu fiz, Silas, Deus te abençoe, Silas. Né? Timóteo, para eu chamar o nome de Timóteo, eu fiz, Timóteo, bem ligeiro, porque eu já não aguentava mais nem chamar, né? Então a alegria de ver os filhos, de ver os jovens, de ver Débora Evelyn, né, filha de Revison, que os meninos sendo batizados, é alegria. A nossa alegria é essa. Mas na hora do almoço eu disse para Timóteo, antes da gente almoçar, hoje, quando saímos da igreja, a gente almoçou em casa, aí eu disse para ele, li 2 parábolas do Evangelho de Lucas, eu disse, meu filho, isso é apenas o começo. Aí ele até dizendo, papai, eu não me converti hoje não, papai, eu já tinha me convertido. Eu digo, eu sei, meu filho, hoje foi só publicamente. Eu até disse assim a ele, eu disse, meu filho, olha, domingo, se eu não puder ir para a igreja, que eu estava esperando o resultado dos exames, né? Se desse algum problema, eu não poderia estar aqui hoje. Eu digo, se eu não puder estar, você vai sozinho? Ele disse, vou. Eu achei bonito, né? Ele ir não por nós, mas ele mesmo queria fazer a sua confissão de fé. Então, é isso, né? E eu dizia lá nas parábolas, na hora do almoço, eu li a parábola lá da boa terra, né? Da semente que é jogada na boa terra, aquela semente que vem as aves e comem. Eu digo, meu filho, que você seja a terra boa, que acolhe a palavra de Deus. E o texto fala, persevere. Isso é apenas o começo. Timóteo, Silas, Débora, Eva, vocês têm uma vida maravilhosa pela frente. Se confiarem no Senhor, se esperarem no Senhor, vocês nem imaginam o que Deus pode fazer na vida de vocês. Não em coisas grandes e maravilhosas dessa terra, mas espiritualmente o que Deus pode fazer em vocês. Agora perseverem e vocês serão esse terreno que dará frutos. Aí peguei outra parábola sobre o filho pródigo, né, que ali o pai, o filho abandona e vai para longe e gasta tudo e depois se arrepende e volta. O pai o recebe, coloca um anel, sandália e ali faz uma festa. Aí eu disse, Timóteo, a gente hoje está fazendo uma festa aqui em casa, porque é a alegria de ver você se entregando ao Senhor. Uma festa, vamos almoçar com alegria. Teve bolo e tudo, né? Teve bolo e tudo. Mas é isso, aos filhos, aqui na parábola, aquele filho que ali ficou com raiva do pai, porque nunca tinha lhe dado um cabrito, uma festa, mas nos alegremos, porque ele estava morto e voltou. Então, assim, hoje também foi dia de alegria na igreja, de ver os filhos de Miriam, mais um voltando, mais um se entregando, que assim seja com nossos jovens, com nossa família, que vivamos assim, entregando, confiando, esperando, submetendo a nossa vontade ao Senhor. Que alegria, né? Cassandra, Léo, Silas, também é só o começo, para continuar, tem muita coisa ainda para aprender, todos nós. Que seja assim e que nós possamos continuar confiantes no Senhor. Vamos orar, meus irmãos, e nessa oração, cada um deve pensar em tudo isso que ouviu. Entrega. Tem alguma coisa para você entregar hoje ao Senhor? Entregue. Será que você precisa entregar, né? Rolar os seus problemas para Deus? Role hoje, entregue, descansa. Sua parte é confiar em Deus. Confia, agrada-te do Senhor. Diga a Deus, Senhor, o que eu mais quero querer é a tua vontade. Não, nem sempre quero, Senhor. Mas o que eu quero querer é isso. Faz esse milagre na minha vida. Ajuda-me a ser assim. Que um dia eu seja assim, Senhor. Tão difícil é ser assim, mas me ajuda a ser assim. Uma comida tenho, como disse Jesus. Eu vivo para fazer a vontade do Pai. Sem medo do futuro, sem medo daquilo que Deus possa pedir ou dar ou mostrar para nós. Porque nosso Pai é perfeito, Ele só faz algo para o nosso bem. Entreguemos-nos todos. Senhor, não nos permite nos irar
nos irarmos, Senhor, com o perverso, com o ímpio, que prosperam longe de Ti, porque passarão em breve, a vida é tão passageira. Nos ajuda a olhar para cima, nos ajuda a olhar para o nosso Deus e viver uma vida de justo, uma vida de quem confia em Deus. Ajuda-nos a confiar, dá-nos fé, ajuda-nos a entregar nossos problemas, ajuda-nos a buscar o Teu querer, ajuda-nos a confiar na Tua palavra, fortalece-nos pela Tua palavra. Faz uma obra em cada um de nós, faz uma obra nos irmãos que estão em casa, fortalece a Tua igreja. Oramos, fortalece os que foram batizados, abençoa os nossos jovens, as famílias da igreja. Te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.